Pessoal, então olha só, nessa questão, ele fala o seguinte: qual é a consequência de um balanced crossing over? Então, nós vamos ter um crossing over. Primeiro, o que que é, né? Se nós tivermos ali no nosso corpo um cromossomo que veio da mãe e outro cromossomo que veio do pai aqui, lá na fase do ciclo celular, vamos supor, nós estamos em G1, vamos passar por S. Passamos aqui agora de G1 para S. O que acontece? Nós vamos ter a duplicação do material genético. Depois que o cromossomo sair de S, ele vai estar duplicado. Claro que se a gente pudesse ver esse cromossomo duplicado e condensado logo depois da fase S, ele estaria desta maneira aqui. De um risquinho passou a ser um xizinho, né? Porque ele está com material genético duplicado. Depois ele vai lá para G2, vai produzir mais alguns produtos e depois ele vai para a fase M. Só que aqui na fase M nós estamos lá nas gônadas, então nós vamos ter a meiose para produzir os gametas, que vão ser haploides. Então, beleza. Nisso daqui, o que vai acontecer lá, né? Quando nós estivermos ali fazendo a meiose, nas primeiras fases ali da prófase 1 da meiose, nós vamos ter o crossing over. O que é o crossing over? É a troca de material genético entre os dois cromossomos homólogos. Nós estamos no nosso, ali ó, pensa numa pessoa, tá? Essa pessoa vai produzir as gametas, só que para produzir os gametas, ela vai usar aqui os cromossomos que ela tem, e esses cromossomos muitas vezes podem trocar informação genética entre si. Então, cada indivíduo tem um cromossomo vindo da mãe e um vindo do pai, e eles vão, olha só, fazer aqui esse ponto de contato, esse crossing over. Depois que ocorrer o crossing over, como é que nós vamos ter aqui os cromossomos? Nós vamos ter os dois cromossomos, um com uma partezinha do cromossomo vermelho e o cromossomo vermelho com a partezinha do cromossomo azul. Eles trocaram essas partes. Isso é o crossing over. Agora, o que é um balanced crossing over? É quando nós temos as duas partes sendo trocadas aqui entre os cromossomos e essas duas partes contêm ali as mesmas informações genéticas, ou seja, você fica balanceado, né? Os genes são os mesmos. Se, por exemplo, aqui nós tínhamos um gene para fazer olho azul e aqui um gene para fazer olho verde, nós vamos continuar, nós estamos trocando genes para fazer olhos, tá? Isso daqui é um balanced crossing over. Quando seria um unbalanced crossing over? Quando, por exemplo, um cromossomo aqui da mãe pudesse trocar com esse outro cromossomo, só que trocava esse cromossomo da mãe vai trocar uma partezinha pequena e o cromossomo aqui, ó, vindo do pai vai trocar uma parte grande. Depois disso, no unbalanced crossing over, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter olha só, nós vamos ter essa partezinha pequena vindo para cá e essa parte zona grande vindo para cá, né? Então, essa parte grande veio para cá, olha só. Não me perdoe. Veio para cá. Veja que não está balanceado, né? Isso daqui pode ser uma fonte de mutações, porque aqui nós acabamos perdendo informação genética. Depois, lá na meiose, o que vai acontecer? Esses dois cromossomos, a separação dos homólogos vai acontecer. Um indivíduo vai estar com genes faltando, o outro vai estar com genes duplicados, né? Olha só aqui. Então veja que num balanced crossing over é quando nós temos ali a troca de materiais proporcionais, né? Então, em quantidades proporcionais ali, ou seja, nós trocamos nas mesmas regiões, tá? Isso, o que nós temos aqui? Vamos analisar agora as alternativas. Cromossomos homólogos não
vão mais conter os mesmos genes. Isso daqui não é verdade. No Balanced Crossing Over, eles vão conter os mesmos genes. Cromátides irmãs não são mais ligadas por centrômero. Pessoal, aqui nós continuamos tendo o centrômero, tá? Tínhamos antes e vamos continuar tendo depois. Opa. C. Cromossomos contêm o material genético de ambos a origem materna e paterna. Verdade, né, pessoal? Porque olha só, agora nós temos aqui neste cromossomo o material genético vindo da mãe e um pedacinho vindo do pai. E aqui vice-versa. Então, por isso que aqui a C está correta. D. Cromátides irmãs contêm nucleotídeos idênticos. Ou seja, depois que nós tivemos o crossing over, antes do crossing over, lembra lá? Nós tínhamos aqui cópias idênticas, né? Entre uma cromátide e a outra. Deixa eu só separar aqui para não fazer confusão. Ó. Por quê? Porque nós havíamos apenas duplicado esse material genético. Então, nós havíamos passado aqui disso daqui em G1 para isso daqui depois de S, né? Onde a gente só apenas duplicou. Então, se nós tivermos uma guanina aqui, deste lado, quer dizer, cada fitinha desse daqui representa uma dupla hélice, né? Então, olha só. Se der tudo certo aqui na duplicação, nós vamos ter deste lado uma guanina, deste lado aqui uma citosina. Neste caso aqui, neste caso aqui, nós também teríamos, olha só, deste lado aqui uma guanina e deste lado aqui uma citosina. Então veja que nós temos o material genético das cromátides irmãs são idênticos nesse caso. Depois que nós fizermos o crossing over, olha só, esta cromátide irmã daqui, ó, ela não vai ser idêntica a esta cromátide irmã daqui, porque nós temos agora um pedacinho novo, tá? Ao invés de codificar aqui para olho verde, por exemplo, agora aqui está codificando para olho azul. Então, por isso que não temos. A D é falsa. E genes em cromossomos homólogos ocupam diferentes loci, ou seja, diferentes posições ali no cromossomo? Não, né, pessoal? Olha só. Se nós tivermos um crossing over balanceado, aqui nós temos genes para olho, aqui gene para olho, aqui gene para olho, aqui gene para olho. É tudo no mesmo locus, é tudo na mesma região. Se tivermos um crossing over desbalanceado, aí sim, a gente vai ter gene para olho aqui, gene para olho aqui, gene para olho aqui e gene para olho aqui. Aí está desbalanceado, e aqui está faltando, né? Não tem. Então, aí não seria no mesmo lock, mas isso no não balanceado, crossing over não balanceado, tá? Então, por isso que isso daqui está falso. Então, o gabarito é a letra C mesmo.